irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 5º, Ministério na Galileia. Hoje, Lucas, capítulo 6. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Esse o contexto inicial. No grego é genetodé em sábado, aconteceu no dia de sábado. Diaporeuestai auton dia esporimon, ao passarem pelas plantações, kai etilon hoi matithai autu, seus discípulos arrancavam espigas, kai estion tus starrias sorrontes tais rersim, e as comiam, debulhando-as com as mãos. Então, era um dia de sábado, no qual os fariseus, rigoristas com a lei, diziam que não se podia fazer nada, porque Deus havia criado tudo em 6 dias e havia repousado no dia de sábado. É uma interpretação literal da lei. Nosso Senhor Jesus Cristo irá dizer que Deus trabalha sempre. E ele, Jesus, é aquele que pode interpretar a lei da maneira como ele quiser, porque nosso Senhor é a nova lei do novo povo de Deus, que é a Igreja Católica. Então, os discípulos, no dia de sábado, passavam pelas plantações, arrancavam as espigas, e não era errado fazer isso, segundo a lei, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram, ali tinha alguns fariseus: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Não era permitido fazer nada. Então, eles estavam aqui criticando o fato dos discípulos pegarem as espigas e debulharem as espigas. Segundo eles, não se podia fazer. Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Então, agora nosso Senhor irá responder com a lei. Se eles falam com a lei, nosso Senhor irá responder com a lei, citando Davi, que está na lei dos judeus. Entrou na casa de Deus, quem? Davi. Tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. Esse pão ou esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes, pela tribo de Levi. Esses pães, está escrito aqui agora, que só aos sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: o Filho do Homem, que é Jesus, é Senhor do sábado. O Senhor pode interpretar a lei do antigo Israel do jeito que ele quiser, porque o Senhor é o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor do sábado. O Senhor, que é ele, Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. E agora, para nós católicos, o sábado não é o dia mais importante. Esse dia é o dia de domingo.
O Senhor responde a eles no versículo 3. Cai apócriteis prosautus eipen o Jesus. Respondendo a eles, disse Jesus: O detuto anegnote ho epoensen David. Você não conhece não o que fez Davi? Roti epeinasen autos kai roi mete autu. Você não conhece o que fez Davi não, de acordo com a lei? Não leste o que fez Davi, no grego conhecer? Ele e seus companheiros, quando tiveram fome, o que foi? Exceltem eston oikon tu reu, entraram na casa de Deus, cai tus artus tes protéseos, e os pães da proposição, labon efagen, pegando, comeram, cai edoken tois meteautu, e deram àqueles que estavam com eles. Hus uk exestin fagen aime monos tus hiereis, que só os sacerdotes podem comer. Então, se Davi pegou os pães que só os sacerdotes podem comer, e ele comeu e deu para aqueles que estavam com ele, ou seja, Davi fez algo, e isso no dia de sábado, Davi fez algo que era ilícito para a lei. O discípulo do Senhor não pode fazer, então? Essa é a questão. Então, aqui nosso Senhor responde aos fariseus. E o Senhor no final diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Está aqui no versículo 5. Cai elegen autos, e disse a eles: Kyrios estin tu sabato, ho huios tu antropo. O Senhor é do sábado. O Filho do Homem não é o Senhor do sábado. Ele é o Filho do Homem. É a profecia de Daniel 7, 13, 14. Lucas, Marcos e Mateus citam muito o Filho do Homem para dizer que Jesus é o Filho do Homem. Deus, aquele Filho do Homem, lá em Daniel 7, 13, 14, na nossa interpretação cristã, é Deus, está à direita do Pai, e é Ele, Jesus, que virá julgar a todos nós. Então, quando nosso Senhor citar o Filho do Homem, Ele está dizendo que Ele é Deus, aquele Deus em Daniel 7, 13 a 14, segundo a nossa hermenêutica, interpretação cristã. Agora, a cura de um homem com a mão atrofiada. Então, aconteceu aqui esse episódio das espigas no dia de sábado. Agora, o episódio seguinte. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga. Agora, um outro dia de sábado, agora não plantação, não espiga, mas uma sinagoga, que era a Kahal, a Assembleia dos Judeus, e começou a ensinar. É comum em Lucas e nos sinóticos, no dia de sábado, nosso Senhor entrar na sinagoga e ensinar. Ele é o didáscolos, o mestre, o professor, e os discípulos são os alunos. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus, os escribas geralmente eram fariseus que escreviam. Escriba é o que escreve, era o doutor da lei. Observavam-no
para ver se ele o curaria no sábado, naquele dia, e assim encontrar com que o acusar. Os fariseus e os escribas queriam acusar Nosso Senhor, queriam ver se Nosso Senhor iria fazer algo naquele dia, no qual eles diziam que não podia fazer nada. Se Nosso Senhor fizesse, iriam acusá-lo de agir contra a lei, e assim terem motivo para o condenarem à morte. Essa é a questão. Ele, porém, Nosso Senhor percebeu seus pensamentos e disse ao homem de mão atrofiada: o Senhor percebe tudo, conhece tudo. Levanta-te e fica de pé no meio de todos. Nosso Senhor conhecia que os fariseus e os escribas queriam um motivo para o acusarem diante da lei. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhe disse: eu vos pergunto. Aí Nosso Senhor, conhecendo o que eles queriam, pergunta a eles. Irá colocar toda a assembleia que está ali na sinagoga contra eles. Eu vos pergunto se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida, e curar significava naquele contexto salvar uma vida ou arruiná-la. Vocês estão dizendo que eu não posso fazer nada nesse dia. Portanto, eu pergunto a vocês: esse homem precisa ser curado. Eu posso curá-lo, salvá-lo hoje ou não? Correndo os olhos por todos eles, Nosso Senhor então viu a todos, disse ao homem: estende a mão. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Aqui, nessa cura, é um relato de cura. Nosso Senhor não toca no doente. Tem cura que ele toca, tem cura que é à distância. Aqui não é à distância, mas ele não toca, ele fala. Toda cura, Nosso Senhor fala. A cura é pela palavra. E ele é a palavra de Nosso Senhor de Deus. Nosso Senhor é o Logos, a palavra encarnada. E ele cura pela palavra. Toda cura vem pela palavra. Palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Eles queriam pegar Nosso Senhor. Tu irás fazer algo nesse dia que não é lícito fazer nada. E Nosso Senhor coloca toda a sinagoga, toda a assembleia contra os fariseus. Por que é que eu não posso curar? Por que é que eu não posso fazer o bem nesse dia? É proibido, então, fazer o bem nesse dia? Eipen de ho Jesus pros autus, e falou o Senhor para eles. Eperoto rimas ei existem to sabato agatopoiesai re cacopoiesai siren sosai e apolessai. Essa a questão que Nosso Senhor colocou para os fariseus. Eu vos pergunto, se nesse dia de sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Eu posso ou não fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou arruiná-la? Eu posso ou não salvar uma vida ou arruiná-la? Então, eu não posso fazer nada nesse dia? Deus quer isso? Claro que não.
Eu tenho que fazer o bem a toda hora, a todo momento. Eu tenho que salvar a toda hora, a todo momento. Porque assim está dizendo nosso Senhor, porque eu sou Deus e eu tenho poder para salvar e poder para arruinar. Siren sousai e apolesai, salvar e arruinar. Então nosso Senhor cala a boca dos fariseus. Agora, escolha dos 12 no Evangelho de Lucas. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar. Em Lucas, o Senhor ora sempre. E passou a noite inteira em oração a Deus. É comum nosso Senhor passar a noite inteira em oração a Deus. Muito importante fazer vigílias de oração, porque assim estaremos fazendo aquilo que nosso Senhor fez. Em ocasiões importantes, nas quais ele tem que escolher alguém ou uma situação difícil, nosso Senhor passa a noite em oração. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, porque 12 eram as tribos de Israel, aos quais deu o nome de apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado a uma missão. São os pregadores do Evangelho. Discípulo é aquele que segue nosso Senhor. Segundo Lucas, eram mais de 70 discípulos. E segundo os sinóticos, 12 apóstolos. Os apóstolos são enviados em missão para curar, tirar o demônio, agir com o poder de Deus. Claro que todo apóstolo tem que ser discípulo, seguidor de nosso Senhor, mas nem todo discípulo era apóstolo. Nem todo discípulo era enviado para pregar, ou curar, ou tirar o Satanás, aos quais deu o nome, e o nome representa a pessoa, é algo concreto, de apóstolos. Simão, Pedro, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, o Natanael, Mateus, Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, era um partido religioso que se preocupava com a libertação do Estado de Israel, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Você pode ler em Mateus e Marcos a lista dos 12 apóstolos. Os 4 primeiros são sempre Pedro, André, Tiago e João. O último é sempre Judas Iscariote. Esses, aqueles que nosso Senhor escolheu para estarem com ele. E dentre esses 12, ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João, para aqueles momentos mais difíceis também estarem com ele. A escolha de nosso Senhor é livre, não é uma votação, não é uma democracia, não são votos. Vamos votar aqui, não, nada disso. Ele escolhe quem ele quer na hora que ele quer. Escolheu também Judas, que se tornou traidor. Se tornou traidor pela liberdade dele, mas foi escolhido. Então, na igreja,
Também alguns escolhidos são ou podem vir a ser traidores de nosso Senhor. Atentos, irmãos e irmãs. Egeneto de entais tais remerais tautais naqueles dias, exceltem auton esto horos procel rastai. O Senhor foi para a montanha passar a noite toda em oração. Cai en Yanictereon ente procel retu theu. Oração a Deus, a noite toda em oração a Deus. Simona, o nome de Pedro em grego. Hokai onomasen Petron, chamado Pedro. Esses são os apóstolos. Apóstolo, a palavra grega. Huskai apóstolos, onomasen, chamou os apóstolos. Kai Andrean, palavra grega. Tom Adelphon, autu, o irmão de Pedro. Kai Iacobon, que é o Tiago. Kai Ioannen, João. Kai Philippon, Filipe. Kai Bartolomaion, Bartolomeu. Kai Mataion, Mateus. Kai Toman, Tomé. Kai Iacobon, outro Tiago. Alfaio, de Alfeu, filho de Alfeu. Kai Simona, Simão. Tom Calumenon, Zeloten, Simão, Zelota, Zeloten. Kai Iudan, Jacobo, Judas. Esse aqui, Iudan, é Judas, que na nossa tradução, Judas, filho de Tiago. Iudan, Jacobo, de Tiago. Kai Iudan Iscariote, Judas Iscariotes. Ros Egeneto, que se tornou Prodotes, traidor. Judas, que se tornou traidor. Depois que Nosso Senhor passou a noite toda em oração e escolheu os 12 apóstolos, desceu com eles e parou no lugar plano. Foi à montanha, agora desce e fica em uma planície onde havia numeroso grupo de discípulos. Aqueles 12 são apóstolos. Ele desce com os apóstolos e tem ali um numeroso grupo de discípulos, para você ver a diferença entre os apóstolos, os 12, e o grupo de discípulos. E imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Eles tinham vindo para escutar Nosso Senhor, para ver Nosso Senhor curar e expulsar o demônio, para serem ensinados por Nosso Senhor. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Nosso Senhor cura. A cura é um dom de Deus e Ele deu esse dom para nós, seus apóstolos e discípulos. Ainda hoje, através da oração de imposição de mãos, a igreja cura. E através dos sacramentos, a Igreja Católica cura. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. Ou seja, o Senhor curava e tirava, expulsava Satanás. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Nosso Senhor tinha essa força, esse poder, essa exousia de curar.
é o versículo 17. Cai Catabás, desceu, mete ao tom com eles, com os 12, este epi, topo, pedinu, se colocou em uma planície, topo, lugar, pedinu, plano, cai orlos, polis, matenton, altu, e uma grande multidão, orlos, multidão de discípulo, matenton, estava lá. Cai pletos, politu, laú, e grande multidão de povo. Então tinha uma grande multidão de discípulos e uma grande multidão de povo lá. Apó passes de toda tes Judaias a Judeia, cai Jerusalém e Jerusalém, cai tes Paralio, Tiro e das cercanias de Tiro, cai Sidonos e Sidônia. Eles vinham para serem curados e para que o Senhor expulsasse Satanás. Os atormentados por espíritos impuros, o Senhor tirava Satanás. É o versículo 18. Apó pneumaton acataroton, o de espíritos impuros, terapeonton. O Senhor então tirava o demônio deles. E toda a multidão procurava tocar em Nosso Senhor, porque deles saía uma força que a todos curava. Dinamis, o exousia aqui, dinamis, um poder que agia em Nosso Senhor. E com essa dinamis, com esse poder, o Senhor curava a todos. Então, as multidões seguem Jesus. E ali, com aquela multidão, com aquele grande grupo de discípulos, com os apóstolos 12 que ele tinha escolhido, o Senhor irá falar ou dizer em Lucas as bem-aventuranças, irá proclamar as bem-aventuranças. Em Lucas é Lucas 6, 20 a 23. Em Mateus é Mateus 5. Compare as duas bem-aventuranças, essas de Lucas com aquelas de Mateus. Quando eu refletir o Evangelho de Mateus, eu irei ensinar a vocês o sentido das bem-aventuranças em Mateus. Agora são as bem-aventuranças em Lucas. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: o erguer é o verbo da ressurreição. O Senhor, quando ele se ergue dos mortos, então aqui tem uma alusão à ressurreição. Cai autós paras, tus oftalmus autu, estus matetas autu eleng. Aqui ele levanta, ergue os olhos para os discípulos e fala: felizes vós os pobres. Mateus falará em pobres em espírito, que são os humildes. Lucas fala em pobre, segundo a lei de Israel. Quem eram os pobres segundo a lei de Israel? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Em lato sensu, todos aqueles perseguidos, aqueles que sofrem injustiça. Felizes vós os pobres. Então, Lucas fala de pobres. Mateus de pobres em espírito, que são os humildes. Porque vosso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, segundo Lucas, é dos pobres.
Macarioi, Roi, Pitorroi. Felizes, bem-aventurados os pobres. Hot rimetera, estem re basileia tu teu. Rimetera, porque vosso, para vós. Rimetera, rimetera, para vós é o reino de Deus. Basileia tu teu. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Em Mateus, fome e sede de justiça. Macarioi, roi, painontes, aqueles que têm fome. Nim, agora, rote, hortasteseste, porque serão saciados. Aqueles que têm fome, felizes vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Macarioi, roi, claiontes nin, rote gelacete. Felizes vós que agora chorais, claiontes, porque haveis ou havereis de rir, rote gelacete. E felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Então nós seremos felizes quando formos pobres, quando tivermos fome e não tivermos com que saciar a nossa fome, quando a gente chorar, porque haveremos de rir, quando formos odiados por todos, rejeitados, insultados, perseguidos, quando o nosso nome se tornar infame por causa do Filho do Homem. Tudo isso por causa de Jesus. Não é uma perseguição qualquer, é uma perseguição por causa do nome de Jesus. Recorde aí a perseguição que a igreja hoje está sofrendo na Nicarágua, em um governo totalitário de esquerda. Macarioi est rotan misessosin rimas roi antropoi. Antropoi. Quando os homens vos odiarem, misessosin, kai rotan aforissosin rimas. Quando os homens vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame. Kai oneidissosin, kai ekbalosin, to onoma rimon ros poneron, e jogarem o vosso nome como maus, literalmente, quando proscreverem, lançarem o vosso nome como infame, poneron, como mau, Reneka tu ruiu tu antropo, por causa do Filho do Homem. A gente tem que se alegrar quando isso acontecer. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Então, quando a gente for insultado, perseguido, injuriado, a gente tem que se alegrar, porque no céu, não aqui na terra, o Senhor não está dizendo que a nossa recompensa será aqui na terra, será no céu. Porque no céu será grande a vossa recompensa. Por quê? Pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas, porque os judeus tinham feito isso com os profetas. Harete en ekeinen te remera, alegrai-vos naquele dia em que a gente for perseguido. Cai esquirtessate, não só se alegrar, mas exultar de alegria. E do gar romistorrimon, polis ento urano, porque no céu a nossa recompensa será grande. Romistos rimon, a nossa recompensa, o senhor está falando da vossa recompensa, então a nossa recompensa, polis será grande,
Uranou no céu, porque a nossa recompensa será grande no céu. Catá, tá alta, gara é poium, porque assim fizeram tois profetais, roi pateres auton, porque os pais deles, dos judeus, assim tratavam os profetas. Aqui as bem-aventuranças em Lucas. Depois das bem-aventuranças em Lucas, nosso Senhor fala, profere as maldições. Tanto as bem-aventuranças quanto as maldições são alguma coisa de concreto. Elas acontecem, o mal existe. Aquele que está longe de nosso Senhor, o mal pode alcançá-lo. Atento, irmãos e irmãs. Quem nos protege do mal? Nosso Senhor. E o estado de graça, a confissão, a comunhão, os sacramentos na Igreja Católica, a adoração, a oração, a fé, a caridade, tudo isso nos protege, principalmente o estado de graça, confissão e Eucaristia. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Primeira maldição de nosso Senhor. Plen, o ai é o ai de vós, a maldição. Rimin, tos, plusios, os ricos, está falando de todos os ricos, né? Não só o rico de espírito, de Mateus, ou o pobre de espírito aqui, são ricos, né? Rote apérrete, ten paráclesim rimon, porque já tendes a vossa consolação. Paráclesim é a consolação. Parácletos, paráclito é o consolador. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Cuidado, você que é rico. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. O ai, que é o ai nosso, o ai em grego, rimin, ai de vós, roi, enpeplessomenoi, empeplesmenoi, nin, roti penacete, vós que já estáis saciados, porque passareis fome. O ai, roi gelontes nin, roti pentecete, cai clausete. Ai de vós que agora rides, estão rindo, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Conhecereis o luto e as lágrimas. Uai, roi, gelontes, nin, roti, pentecete, cai, clausete, e as lágrimas. O luto e as lágrimas. Para quem? Para quem ri. Aqui, gelontes, ni, quem ri agora. Ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. O ai, rotan, ai, quando, rimas kalos eiposin, pantes, roi, antropoi. Quando todos falarem bem de vocês, catata altar, garepoium, tois, pseudoprofetas, não eram verdadeiros profetas. Roi pateres auton, pseudoprofetas. Pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Existiam falsos profetas em Israel, e no grego pseudoprofetes. Pseudoprofetais, no plural. No grego eram os falsos profetas. Ainda hoje existe falsos profetas e falsas profecias, inclusive na Igreja Católica. Quando é que existe? Quando é que eu posso discernir uma falsa profecia? Quando é contra a lei de Nosso Senhor, o Evangelho, a lei de Deus, a lei da Igreja, contra tudo aquilo contra
o ensino da igreja, o catecismo da Igreja Católica é uma falsa profecia. Tudo aquilo contra o Evangelho e aquilo que nosso Senhor ensinou é uma falsa profecia. E quem ensina falsa profecia é um falso profeta. Ai de vós, o ai de vós, quando todos vos bendisserem. Rota rimas, quando a vós calos eipos, quando falarem bem de vocês, bendizerem. Pantes, todos os homens. Ai de vós quando todos vos bendisserem, quando todos os homens vos bendisserem, está no grego assim. Pois do mesmo modo, katata altar, pois do mesmo modo, katata altar, gara epoium, tois pseudoprofetais, roi pateres auton. Porque os vossos pais assim fizeram com os falsos profetas. Então, os pais dos judeus tratavam bem os falsos profetas e perseguiam os bons profetas. Ainda hoje, isso ocorre na Igreja Católica. Os profetas verdadeiros estão sendo perseguidos e os falsos profetas estão sendo elogiados e, por quase todos, por uma grande maioria, enaltecidos na Igreja Católica. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz com o Senhor e com Maria.